Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer para vocês alguns sabores, de bolinhos caseiros que vendem muito no mês de junho. E eu vou começar fazendo o bolinho de queijo e eu vou fazer hoje duas receitas de bolinho de queijo aqui no canal. Essa primeira receita eu vou fazer utilizando a minha massa base. Tem muita gente que já conhece, mas tem muita gente chegando aqui no canal, Então vou fazer a minha massa base agora. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, começando a minha massa base, eu já tinha quebrado os ovos, no copo do liquidificador. Acrescentei o açúcar e agora eu vou colocar o óleo. Eu vou levar para bater esses três ingredientes por mais ou menos 2 a 3 minutinhos no liquidificador, até ficar tudo bem homogêneo. Essa receita, como eu falei para vocês, ela pode ser feita à mão. Esse processo aqui de bater no liquidificador, você pode bater ele à mão com um fouet ou até mesmo com uma colher, ou também pode fazer esse processo aqui de bater esses três ingredientes na batedeira. Enquanto vai batendo, eu já vou medindo e pesando os outros ingredientes. Vou medir meu leite, ele está em temperatura ambiente, mas eu sempre dou aquela dica, de aquecer 30 segundos no micro-ondas antes de você usar o seu leite na sua receita. Agora eu vou pesar a minha farinha, São 480 gramas de farinha. Eu vou pesar e peneirar essa farinha para o meu bolo ficar um bolo bem fofinho. E também vou pesar o meu fermento e o meu queijo. Gente, para quem não tem balança e também quer fazer apenas um bolinho para casa mesmo, não para vender, Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a receita em xícaras da minha massa base, caso você queira fazer apenas um bolinho aí na sua casa. Gente, então pesado todos os ingredientes, também já bati aqui minha misturinha de ovos, açúcar e óleo. Vou acrescentar o meu leite e vou deixar batendo por mais ou menos 1 minutinho. Gente, agora eu vou para o último passo, vou despejar no bol da batedeira minha misturinha de ovos, açúcar, óleo e leite. E em seguida eu vou acrescentando os secos. Então, vou acrescentar metade da minha farinha, vou misturar com a ajuda de um fouet. Acrescento o restante da minha farinha e misturo com o fouet novamente. E por fim eu vou acrescentar o fermento e depois eu vou saborizar a minha massa. No caso dessa massa eu vou saborizar com queijo, Tô usando o queijo curado, ralado. Eu ralei ele no ralinho fino. E você pode também usar o queijo parmesão ou um outro queijo da sua preferência. Aqui eu tô utilizando 200 gramas, mas você pode colocar apenas 100 gramas, porque ele já fica com um sabor bem intenso de queijo, tá bom? Então, eu acrescento o queijo aí, misturo novamente e a minha massa já está pronta. Essa massa, gente, ela vai me render 4 bolinhos nas formas de 16 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Mas se você for usar a forminha de 19 centímetros de diâmetro, você consegue fazer 3 bolinhos. Então, eu vou levar para assar esses bolinhos em forno já pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos. Ou você pode fazer o teste do palito e se ele sair limpo, o seu bolo já está pronto. No caso desses bolinhos, gente, eu vou utilizar a embalagem G32M da Galvanotec para embalar. Lembrando que você tem que esperar eles esfriarem para você embalar e você manter uma validade maior nos seus bolinhos. Então, vamos para a segunda receita, também é um bolo de queijo, só que é uma receita bem diferente, não estou utilizando a minha massa base. E eu vou começar pesando os meus ingredientes. Já quebrei os ovos, vou pesar aqui o açúcar. Lembrando que eu vou deixar também na descrição a quantidade certinha de cada ingrediente. Então, pesado o açúcar, eu vou medir aqui o meu óleo, vou colocar também no copo do liquidificador
e vou levar para bater por mais ou menos 2 a 3 minutinhos esses 3 ingredientes. Enquanto vai batendo, eu dou continuidade pesando os outros ingredientes. Tô medindo aqui o meu leite, né? Lembrando que é em temperatura ambiente. Se tiver na geladeira, aquece um pouquinho no micro-ondas. Vou pesar aqui a minha farinha de trigo, peneirar para o meu bolo ficar bem fofinho. Vou pesar o meu queijo, tô utilizando o queijo curado, eu ralei ele no ralador bem fininho. E por último, eu peso o meu fermento, simples assim. E agora eu vou dar continuidade à receita. Então, passado aí o tempo, né, eu vou acrescentar aí o meu leite. Lembrando que essa receita vai uma quantidade maior de leite, ela fica uma massa bem mais líquida, mas o bolo ele fica extremamente fofinho, viu, gente? Despejo essa misturinha aqui no bol da batedeira e vou acrescentar os meus secos. Começando pela minha farinha de trigo, eu acrescento a farinha e vou misturando com a ajuda de um fouet. Acrescentei a quantidade toda, né, de farinha, porque é uma quantidade bem menor do que na receita anterior. Então, feito isso com a farinha, tá vendo que a massa tá bem líquida, eu vou acrescentar o meu queijo e, por fim, eu acrescento o fermento e a massa já está pronta. Essa receita, ela vai me render 2 bolinhos na minha forma de 16 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Então, como eu tô fazendo 4 bolinhos de cada sabor, de cada receita, né? Eu vou repetir essa receita, mas eu não vou mostrar aqui pra vocês, porque é a mesma receita, é o mesmo processo. Mas eu vou repetir ela pra me ter 4 bolinhos de queijo com essa receita, tá? E por fim, você leva esses bolinhos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutinhos, ou você faz o teste do palito e se ele sair limpo, o seu bolo já está pronto. E agora, gente, vamos para a terceira receita. Eu vou fazer um bolo de fubá, vou utilizar minha massa base, vou fazer algumas pequenas alterações. Então, já quebrei os ovos, pesei o açúcar, vou medir o óleo e vou levar para bater esses 3 ingredientes por mais ou menos 2 a 3 minutinhos, da mesma forma que eu faço quando eu tô fazendo a minha massa base. E enquanto isso, para ganhar tempo, eu já vou pesando e medindo os outros ingredientes. Tô medindo aqui o meu leite, lembrando que as quantidades estão na descrição do vídeo para vocês. E eu vou pesar a minha farinha e o meu fubá. Vou peneirar a minha farinha, uma quantidade bem menor de farinha que vai nesse bolo. E em seguida eu vou pesar o fubá junto com a minha farinha. Então, se eu utilizo 480 gramas de farinha na minha massa base, aqui eu tô utilizando uma quantidade bem menor. Mas no fim, essa quantidade de fubá e farinha, a soma dos dois dá 480 gramas. Mas tá tudo anotadinho aqui pra vocês. Então, pesei aí o meu fermento, vou pesar o meu queijo e vou dar continuidade à minha receita. Então, gente, já batido os ovos, o açúcar e o óleo por 3 minutinhos, eu vou acrescentar o meu leite, vou deixar batendo por mais 1 minutinho e vou dar continuidade à receita. Muito simples e é o mesmo passo a passo da minha massa base. Vou despejar no bol da batedeira a minha misturinha que eu já tinha batido no liquidificador e agora eu vou acrescentar os secos. Vou acrescentar a farinha e o fubá, eles estão juntos, né? E eu estou utilizando, gente, o fubá mimoso, que é aquele fubá fino. Então, vou acrescentar metade, vou misturar com a ajuda de um fouet. Acrescento o restante da farinha e do fubá e misturo novamente. Com a massa já homogênea, gente, eu vou acrescentar o meu queijo curado, misturo e, por fim, eu acrescento o meu fermento. Misturo levemente e a minha massa já está pronta. Só que nessa massa eu vou incrementar ela com requeijão e também com alguns pedacinhos de goiabada. Mas eu faço isso quando elas já estão na minha forma. Essa massa ela vai me render 4 forminhas de 16 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Eu untei com margarina e enfarinhei com farinha, mas pode utilizar o desmoldante que dá certo também. Então, eu vou dividir aqui a minha massa nas 4 forminhas e em seguida eu vou incrementar nessa massa
com requeijão e também com os pedacinhos de goiabada. O requeijão eu tô usando requeijão de colher, né? Porque tem o requeijão de corte, mas eu tô utilizando de colher. E a goiabada, eu piquei ela, aquela goiabada de corte, eu piquei ela em pedacinhos médios. Então, gente, é bem simples, eu vou fazer 2 bolinhos com goiabada e 2 bolinhos com requeijão. Como eu falei pra vocês, eu tinha picado esses pedacinhos de goiabada, né, e passado no fubá, pra evitar que eles afundem na massa e grudem no fundo da minha forma. Então, eu fiz isso, tem gente que passa na farinha, eu passei no fubá. Vou colocar esses pedacinhos em 2 bolinhos e em seguida eu vou incrementar os meus outros 2 bolinhos com requeijão. E para finalizar, gente, eu venho colocando requeijão, como eu falei para vocês, estou utilizando o requeijão de colher, né? Venho colocando ele aqui na minha forminha em colheradas por cima da minha massa. Então, quando assar, a massa vai passar por cima desse requeijão e o requeijão vai ficar dentro do bolo, né, recheando o seu bolinho. E eu não coloco uma quantidade muito grande, senão isso atrapalha na hora do seu bolo assar e também dele crescer, tá bom? Levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos, ou você pode fazer o teste do palito também. Gente, agora passando para a quarta receita, o bolinho de fubá cremoso. Eu já quebrei os ovos, esse aqui não é a massa base, então vai outros ingredientes, mas vou deixar também aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, quebrei os ovos, coloquei minha margarina, tô usando uma margarina de boa qualidade, medi aqui o meu leite. Coloco também no copo do liquidificador esse leite em temperatura ambiente. Essa receita vai uma quantidade bem maior de leite, né? Porque é um bolo cremoso. Em seguida do leite, eu vou pesar o meu açúcar. Tô usando o açúcar cristal. Pesado o açúcar, eu vou pesar o meu fubá. Tô usando aqui também o fubá mimoso, que é aquele fubá fino. Em seguida, eu vou colocar um pouquinho de farinha, bem pouquinho mesmo. Vou pesar também o meu queijo curado, né, pra dar aquele sabor maravilhoso nesse bolo cremoso de fubá. E vou levar pra bater por mais ou menos 3 minutinhos. Agora eu peso o meu fermento. E essa receita eu bati todos os ingredientes no liquidificador, exceto o fermento. Porém, você pode bater o fermento também, mas você vai dar só umas pulsadas. Você não pode deixar esse fermento batendo, porque senão desanda a sua receita. Então, gente, essa receita já está pronta, é simples assim. E ela vai me render 2 bolinhos na minha forminha de 16 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Lembrando que esse bolo ele não cresce muito, ele é um bolo cremoso, ele fica um bolo bem pesadinho com cremezinho, né? E por ser um bolo cremoso, você vai levar ele para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 45 minutinhos, ou até ele corar por cima. Então aqui a gente não usa muito o teste do palito, porque como ele é cremoso, pode ser que seu palito ele saia um pouco sujo de massa. Gente, passando aqui pro meu bolo de milho, é o 5º bolinho, vou fazer um bolinho tradicional de milho, vou usar minha massa base. Então já quebrei os ovos, tô pesando o açúcar, vou medir aqui o óleo e vou levar para bater por mais ou menos 2 a 3 minutinhos. Enquanto vai batendo, eu já vou medindo os outros ingredientes, né, para adiantar. Então, eu já medi aqui o meu leite, vou pesar minha farinha e vou peneirar, né, porque é sempre bom peneirar a farinha de trigo. E depois, eu também vou pesar o fermento. O milho, gente, que eu estou usando nessa receita, o milho de latinha, você tem que escorrer a água do milho, enxaguar esse milho e o meu milho ele já está reservado. Então aqui eu pesei para vocês esses ingredientes, vou pesar aqui por fim o fermento e já vou dar continuidade à receita. Então agora o próximo passo eu vou usar o milho, mas eu já fiz todo esse processo que eu falei para vocês com o milho.
Então, dando continuidade à receita, eu bati aí os ovos, o óleo e o açúcar, né? Vou acrescentar o meu milho. Eu usei 2 latinhas de milho nessa receita, como eu falei pra vocês. Eu escorri a água do milho e eu enxaguei esse milho. Então, acrescento aqui, deixo batendo por mais ou menos 2 a 3 minutinhos. Se você tiver um liquidificador maior, você pode já acrescentar o leite aqui. Como o meu liquidificador ele é bem pequeno, não vai dar para mim acrescentar o leite aqui, mas não tem problema. Eu vou despejar essa misturinha no bol da batedeira e em seguida eu acrescento o leite e misturo com o fouet, que dá certo do mesmo jeito. Então, eu vou acrescentar o meu leite. E em seguida eu vou acrescentar metade da minha farinha, misturo com o fouet. Depois eu acrescento o restante da minha farinha, misturo novamente. E por fim eu vou acrescentar o fermento. Aí eu misturo levemente, né? E a minha massa já está pronta. Essa massa, gente, eu tô utilizando, né, minha massa base para fazer esse bolo de milho. E ele não é o milho cremoso. Então esse bolo ele fica um pouco mais fofinho. Mas na próxima receita eu vou passar um bolo de milho que não é feito com a minha massa base e é um bolo de milho cremoso. Eu particularmente gosto mais da segunda receita e eu vendo mais ela na padaria. Mas tem cliente que gosta também dessa receita do bolo de milho tradicional, mais fofinho, né? Então eu vou deixar as duas receitas aqui pra vocês. Essa receita, ela me rende 4 bolinhos na forma de 16 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Como vocês podem ver, eu não estou utilizando as 4 formas de 16 centímetros. Essa segunda forminha aí, ela tem 17 centímetros de diâmetro e tem um cone mais largo. Mas é muito pouca diferença, ela não atrapalha no rendimento do meu bolo, né? Então eu faço os 4 bolinhos da mesma forma. E eu vou incrementar também esse bolinho de milho com requeijão, vou colocando colheres, né, de requeijão por cima da massa, do mesmo jeito que eu fiz no bolo de fubá. E eu não coloco uma quantidade muito grande de requeijão para não atrapalhar no crescimento do seu bolo e para ele assar direitinho e dar tudo certo no final. Vou levar esses bolinhos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutinhos. E você pode fazer o teste do palito e se ele sair limpo, o seu bolo já está pronto. Gente, agora eu vou fazer o meu último bolinho, mas não menos importante, que é o bolinho de milho cremoso. Esse bolo ele fica muito bom e ele é muito fácil de fazer. Então eu já tinha quebrado os ovos, eu coloquei o milho. Esse milho que eu tô utilizando é um milho de latinha, eu escorri a água, lavei esse milho e vou deixar o tamanho da latinha aqui na descrição pra vocês. E essa receita, gente, para quem não tem balança, ela pode ser medida na lata do milho. Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês a medida usando a lata, né? E a medida em gramas. Então, eu acrescentei o óleo lá no copo do liquidificador. Tô medindo o meu leite, vou acrescentar também o leite. Agora eu vou acrescentar o açúcar, tô usando o açúcar cristal. Acrescento a minha margarina. E por fim eu acrescento uma pitadinha de sal e levo para bater por mais ou menos 2 a 3 minutinhos. E eu já vou pesando os ingredientes que ficaram faltando. Então vou medir, na verdade, né, o fubá. Tô usando o fubá fino, que é o fubá mimoso. E vou pesar os 2 últimos ingredientes que estão faltando, que é o coco em flocos. Esse coco ele é opcional, mas faz toda a diferença na receita.
e também vou pesar o fermento. Feito isso, gente, eu acrescento o meu fubá, deixo batendo por mais 2 minutinhos. E passado esse tempo, eu vou acrescentar o meu coco e o meu fermento e vou dar apenas algumas pulsadas no liquidificador. Eu não deixo esse coco e esse fermento batendo, porque pode desandar a sua receita. E o meu bolinho já está pronto. Essa receita ela me rende 2 bolinhos na forma de 16 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. E eu vou levar esses bolinhos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutinhos, ou até esse bolinho dourar. Esse bolo, gente, fica muito bom. Façam esse bolo que vocês vão adorar. Gente, esse foi o resultado dos meus bolinhos. O vídeo ainda não acabou, vou colocar cobertura em alguns bolinhos. E para quem quer ver eu desenformando os bolinhos, algumas dicas de untar a forma, desenformar o bolo e também embalar o bolinho, vou deixar aqui nos cards na descrição do vídeo o link que eu faço um vídeo e faço também outras receitas de bolos caseiros para vocês. Então, gente, nos bolinhos de queijo, que são os 4 bolinhos que eu fiz primeiro, eu vou colocar uma cobertura de brigadeiro de queijo. Já tem essa cobertura aqui também no canal, que eu fiz um vídeo só de bolo de queijo. Então, eu vou colocar em 2 bolinhos só uma cobertura mesmo. E por cima de um dos bolinhos eu vou fazer alguns risquinhos com doce de leite, que eu acho que fica super bonitinho. E no outro bolinho eu vou fazer alguns risquinhos com goiabada. Gente, nos 2 bolinhos que ficaram faltando, eu vou fazer tipo um bolo vulcão. Então, eu vou colocar uma colher de brigadeiro de queijo na cavidade do bolo. Em um dos bolinhos, eu vou preencher o restante da cavidade com uma caldinha de goiabada. E no outro bolinho, eu vou colocar doce de leite. Vou cobrir o restante do bolo com meu brigadeiro de queijo e vou fazer uma decoração simples, né, por cima desses bolinhos. Gente, fica muito bom mesmo, tanto com goiabada, o brigadeiro de queijo com a goiabada, tanto o brigadeiro de queijo com doce de leite, fica muito, muito bom. Então façam, decorem aí da maneira que vocês acham que fica melhor para vocês, mas façam essas combinações que fica bom demais. Gente, eu escolhi o bolo vulcão de brigadeiro de queijo com essa caldinha de goiabada para mostrar para vocês como que essa massa fica por dentro. E esse sabor, essa combinação fica perfeita. A minha caldinha ela ficou um pouco mais líquida, mas se você quiser fazer uma caldinha mais cremosa, dá certo e fica até mais bonito.
Gente, esse bolo fica bom demais. Essa combinação, como eu falei pra vocês, fica muito boa. Esse brigadeiro de queijo com essa caldinha de goiabada, gente, supera tudo. É muito bom mesmo. Eu tô simplesmente apaixonada nesse bolo. A massa, ela fica perfeita, gente. O sabor do queijo, ele não fica muito forte, ele fica assim, super equilibrado, no ponto certinho. Então façam e vendam muito aí na cidade de vocês, porque a combinação desse bolinho Romeu e Julieta é 100%. E vou mostrar pra vocês também o resultado do meu bolinho de milho feito com a massa base. Esse aqui não é o bolinho cremoso. E eu fiz a minha massa base, coloquei o milho, né? E também incrementei esse bolinho com requeijão por cima da massa. E ele fica assim com requeijão, fica muito bom esse bolinho também. E eu deixei aqui várias opções para vocês fazerem agora no mês de junho, né? Para vocês venderem esses bolinhos juninos. E eu vou fazer o segundo vídeo com o bolo paçoca, com o bolo pé de moleque, com o bolo cocada invertida. Vou fazer também churros, vários bolos, vários sabores para vocês aí aumentarem a variedade de bolos no cardápio de vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative os sininhos das notificações para que o YouTube possa entregar os próximos vídeos para vocês. E já me sigam também lá no Instagram, que é @SabrinaSantos, mãe de 3. E se você não tem Instagram, tem um grupo lá no Facebook, que também é Sabrina Santos, mãe de 3, que já está com quase 20 mil membros. E as meninas estão fazendo os bolinhos, postando o resultado, mostrando que estão vendendo. E tá um grupo super legal. Estão tirando dúvidas, tem o grupo no WhatsApp também. E eu vou deixar tudo aqui na descrição, os grupos que eu tenho, né? E as minhas páginas nas redes sociais. E, gente, eu queria agradecer pelo carinho de sempre. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a venda de vocês. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!